Olá, tudo bem? Estamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. Meninas, então acabamos a matéria perdão. Acabamos em termos, né? Porque eu ainda vou falar de muitas coisas que eu acabei entendendo nesse processo, enquanto eu fui perdoando. E Deus estava falando muito no meu coração, né? De verdade eu não sabia o que eu ia gravar hoje, mas Deus colocou muito forte algo que Ele me pediu há uns 3 anos atrás e que está relacionado à minha sogra. Então eu vou contar um pouquinho do nosso relacionamento para mim explicar para você o que eu quero contar sobre essa parte do meu testemunho. Então vamos lá? Eu conheci o meu esposo, já vai fazer 20 anos, e quando eu conheci o meu esposo, a minha sogra, ela realmente não gostou muito da Sinara, né, que estava chegando na vida do filho dela. Hoje eu tenho entendimento, hoje eu, Sinara, consigo me colocar no lugar da minha sogra, né? Claro, eu já era divorciada, com 2 filhos, um bebê, e não era, talvez naquele momento, o perfil de nora que ela sonhava, né? E hoje eu sou mãe, eu tenho filho já casado, hoje eu tenho um entendimento, mas talvez antes, se tivesse acontecido na vida do João Vitor, ou do Pedro, ou do Dudu, né? Alguma coisa nesse sentido, eu também teria um pouco de preconceito, medo, né, de que muitas coisas envolvem, né, não é mais só a Sinara, tava vindo a Sinara, 2 crianças, pai, né, também vem o pai das crianças, então tudo isso, né. Então, assim, no começo ela não quis, mas depois ela viu que era o que a gente queria, né, e aí a gente até começou a ter um bom relacionamento. Ela gostava de mim, ela brinca, né, que ela e a minha cunhada, elas não entendiam muita coisa de fazer sobrancelha, de pintar cabelo, e eu já era toda descolada nessas coisas, né? E ela disse que muita coisa eu ensinei para elas. A gente, em Natal, né? Época de Natal, né? Eu que trouxe o amigo secreto, eu que fazia pinheirinho. Então, assim, eu acabei trazendo muitas coisas, né? Para a vida dela, deles, diferente, que ela fala que, ela assim, como a gente era... Como era a palavra que ela usa? Não me vem agora na mente a palavra que ela usa, mas ela fala assim, meu Deus, a Nara veio e revolucionou a nossa vida. Nara, porque na minha infância o meu apelido era Nara e a minha sogra me chama de Nara, minha cunhada, enfim, os íntimos, e eu gosto muito de ser chamada de Nara. Mas enfim, então a gente, né, começou a ter, só que a gente tinha as nossas desavenças. Teve uma vez que aconteceu algo muito sério, e a gente ficou sem nos falar há muito tempo. E aí nessa época eu estava indo para a igreja e Deus colocou muito forte no meu coração que eu precisava descer, né? Porque atrás da casa dela tinham 2 apartamentos, eu morava em um desses. Então eu desci, né? O Senhor tocou no meu coração que eu precisava descer e ir lá pedir perdão para ela. Mas eu nem estava no processo de nada disso, né? Só que eu vou dizer para vocês como foi difícil. Meu Deus, eu lembro que eu descia até a ponta da escada, voltava, naquele dia eu não conseguia. E assim foi durante algum tempo. E aí, até que eu consegui pedir perdão. E aí a gente sempre, de vez em quando, tinha, né, as nossas desavenças. E eu lembro que quando começou o meu processo de cura, muita coisa vem à tona, né? Muita coisa é descortinada, muita coisa trago à luz. E eu lembro que uma das coisas era porque eu tinha muito ciúme, mas eu era muito... Eu não percebia isso, mas eu tinha muito ciúme dela com a minha cunhada, né? Porque ela só tem meu esposo e a Bruna, né? O Jean e a Bruna. Então eu sentia ciúme, mas era inconsciente, eu não percebia que era isso, do relacionamento das duas. E aí, quando eu comecei o meu processo de cura, um dos processos em relação à minha mãe, a cura da minha identidade, um dia o Senhor falou para mim. Ele falou, filha, o teu problema de relacionamento com a tua sogra é porque você olha para aquele relacionamento da Bruna e da tua sogra, de mãe e filha,
E aquilo é como um gatilho na tua dor. Porque como você não teve isso com a tua mãe, aquilo ali fere você. Porque o que você inconscientemente está cobrando é o amor e a atenção que a tua mãe não te deu e você está cobrando da tua sogra. Por isso que vocês têm tanta dificuldade no relacionamento. Mas era muito mais da minha parte. E quando eu entendi aquilo, que aquele relacionamento era um gatilho para mim, a dor só estava revelando o que estava dentro de mim, eu falei, uau, meu Deus, que forte isso. Que forte, né? As duas eram muito amigas, elas faziam tudo junto, né? Então, assim, a minha sogra é sempre muito amiga e participava junto com as coisas com a Bruna, saiu junto, né? Muitas vezes eu estava junto, mas mesmo eu estando junto, sempre tinha alguma coisa que me deixava ruim naquela situação. Eu sempre me senti de lado, eu sempre me senti rejeitada. Por quê? Porque eu queria que a Nute me tratasse exatamente como ela tratava a Bruna. Só que Deus falou para mim, filha, você está exigindo algo da tua sogra, mas ela é sua sogra, ela é mãe da Bruna. Então eu estava cobrando inconscientemente da minha sogra uma atenção, um amor, um cuidado, que depois, quando eu entendi, hoje a gente tem um relacionamento que eu vou contar para vocês aqui, sensacional. Mas como era? Aí eu lembro que naquele retiro, aí ó o retiro! Aí tava eu naquele retiro, até tinha esquecido disso, gente. O Espírito Santo me lembrou agora, obrigada. Nesse retiro, quando eles estavam ministrando sobre pai, né, maternidade e paternidade, aí falou lá, você que não tem mais a sua mãe, mas tem a sua sogra, você precisa honrar ela, porque a sogra é a segunda mãe. E eu não sabia que ainda tinha essas dores dentro de mim, porque até então Deus não tinha me revelado tudo isso ainda. Só que naquela hora eu falei assim, eu preciso melhorar o meu relacionamento com minha sogra, eu preciso amar a minha sogra. Ela é mãe do meu marido. E lá eles falaram muito, né? Ela é a mãe, ela gerou o teu amor, né? Então eu falei, meu Deus, né? Eu tenho que honrar. E eles estavam ministrando sobre honra também. Aí eu fui lá e na hora eu peguei uma daquelas mulheres que estavam lá, né? Pastoras. E eu falei para uma delas, eu falei assim, que é que me atendeu. Eu falei assim, eu preciso perdoar a minha sogra. Eu queria amar a minha sogra como uma segunda mãe. E eu não consigo. Então eu quero pedir perdão. Então, naquele momento, aquela mulher fez o papel da minha sogra. E eu falei algumas coisas ali e eu confesso para você, eu saí dali bem aliviada. E disposta, né, a ter um relacionamento mais saudável com a minha sogra. E aí passou tudo isso, Deus me explicou, né, que a minha dificuldade no relacionamento era porque eu queria cobrar da minha sogra, né, que ela me amasse e cuidasse de mim como se eu fosse a filha dela, mas eu não posso, eu estava querendo comparar amor, eu estava querendo algo que era sobre mim, sobre aquilo que me faltou. E eu tenho certeza que hoje isso vai tocar no teu coração, né? Não só relacionado à sogra, mas a outras pessoas que às vezes nós podemos estar cobrando por algo que não resolvemos na nossa infância e estamos aqui na fase adulta cobrando de alguém. E é por isso que o relacionamento não dá certo, às vezes é por isso que o teu casamento não vai bem, às vezes é por isso que o teu relacionamento com o teu filho não vai bem, porque às vezes a gente de alguma forma vai cobrar de alguém. E aí, eu lembro que eu estava um dia em casa e eu estava me arrumando as coisas lá em casa e tal, e aí o Senhor perguntou para mim, ô filha, quem te apresentou? Quem me apresentou para ti? Aí eu parei e falei, pai, é minha sogra. E quando eu falei foi a minha sogra, eu já fui totalmente constrangida. E ele falou, pois é. Eu falei, se fosse uma amiga, qualquer outra pessoa, talvez eu estaria o tempo todo falando, ela que me levou para Jesus, ela que me ganhou para Jesus, mas eu não tinha essa consciência, sabe? De que eu precisava honrar minha sogra por isso. E aí Deus falou comigo assim, filha, eu quero que você prepare um momento de honra para ela. E justamente nós havíamos sido convidados, do nada, minha sogra resolveu fazer um jantar para toda a família.
para mim, os meus filhos, a família dela e a família da sogra da minha cunhada, né? Porque ela também só tem um filho, que é o marido da minha cunhada, então era só a família. Só que esse ajuntamento só acontece quando a gente é Natal, virada de ano, ou Dia das Mães, quando tem uma data específica e comemorativa para isso. Só que eu achei uma coisa muito estranha, né? Mas tudo bem, a minha sogra sentiu de fazer, vamos fazer. E aí Deus naquele momento falou assim, eu é que coloquei esse desejo no coração dela porque eu quero que você honre ela diante de todos. Eu quero que você mande imprimir uma foto olha a simplicidade, mas carrega uma profundidade. Ele falou assim, filha, eu quero que você imprima uma foto da tua família, coloque num porta-retrato e dê para ela de presente e conte na frente de toda a família quem apresentou Jesus para você, como que isso aconteceu, e eu quero que você honre a sua sogra, dizendo para ela que é para ela colocar esse porta-retrato na sala, onde todos possam passar e ver, e ela, toda vez que olhar para essa família curada e restaurada, ela saiba que foi uma semente que ela semeou e ela faz parte disso. Gente, aquilo foi tão forte para mim. E eu comecei a chorar, eu falei, é verdade. E aí Deus falou algo para mim. Filha, ela te apresentou o teu primeiro amor, que sou eu, mas ela também gerou o grande amor da tua vida, que é o Gia. Eu falei, meu Deus. Ali o Senhor abriu os meus olhos em relação à honra. Porque talvez se fosse uma pessoa de fora, eu daria todas as honras. Mas porque era minha sogra e eu ainda não tinha, né, resolvido tantas coisas dentro de mim, talvez naquele momento eu estava passando despercebido algo tão importante que ela gerou na minha vida. Meu Deus, e que só era possível. Tudo que eu estava vivendo, que eu estava vivendo até aquele momento, foi porque um dia ela fez um convite. Foi porque um dia ela me acompanhou. Gente, a gente foi um dia juntas. Naquele dia eu conheci Jesus, eu tive uma experiência com ele e eu nunca mais saí. Mas ela foi um instrumento que Deus usou, minha própria sogra. E aí eu chorei muito com aquilo. E aí eu escrevi uma carta para ela contando tudo isso, tudo, contando em detalhes como que Deus falou comigo, agradecendo a vida dela por tudo isso, que é algo, acho que se ela não fizesse mais nada por mim, ela já fez tudo. Que ela me deu um marido maravilhoso e me apresentou o meu único e suficiente Salvador. Então a minha sogra era muito especial. E eu não enxergava isso. E o Senhor falou assim, filha, eu quero que você fale isso diante de todos que estiverem lá. E aí eu já fui atrás de onde imprimir, já liguei para essa loja e já vi o porta-retrato e já pedi coisas a mais. Aí eu falei assim, vou fazer uns de imã de geladeira com a foto do Jean e do Pedro. Nem botei eu naquela foto, eu falei assim, para ela ficar olhando todo dia lá, quando ela abria a geladeira, ela dá de cara com o Pedro, aí depois em outro eu coloquei eu e o Jean. Então foi algo muito especial, sabe? E aí o Senhor, né, como não é bobo nem nada, aquele momento ele preparou para isso, né? Então aquele jantar, aí falei com meu filho só, o Dudu, falei, Dudu, a mãe vai precisar de ti, esse presente vai ficar no carro. Quando a mãe disser que é a hora, tu desce lá, porque eu não queria falar para ninguém, para não ter nenhum atrapalho, nem embaraço, nada. E para que eu não tivesse um medo de fazer aquilo, porque eu sei que era algo muito profundo e era algo que eu tava com um pouco de receio do que os outros iam pensar, então eu não podia ter nada me distraindo. Aí o Dudu falou, tá bom, mãe. E aí a gente acabou de jantar, a minha sogra foi lavar a louça e eu fiquei ali meio que disfarçando, aí eu vi que a sogra da minha cunhada já estava se levantando para ir, aí eu parei. Eu falei, Dudu, vai lá buscar, e eu olhei para eles e falei, gente, eu queria que vocês esperassem só um pouquinho que eu queria falar algo com vocês. Aí todo mundo ficou tipo, porque eu não tinha esse costume de fazer isso. E aí ficaram tudo me olhando meio assim, que deu, né? E aí a minha sogra tava lá lavando a louça e nem percebeu. Aí o Dudu chegou com presente e eu falei, ô sogra, vem cá, Nutinha. A gente chama ela de Nuti. E ela falou, o que foi? Aí ela até veio assustada, eu falei, não, calma, vem cá.
Eu estava em casa, então eu contei tudo como eu contei para vocês. Porque eu falo, eu não pego a glória de Deus de forma nenhuma. Eu contei assim, expliquei para ela. E eu quero te agradecer, porque hoje estava lá toda a minha família, minha nora, meus filhos. E eu falei assim, as pessoas que mais importavam e as pessoas que precisavam ouvir isso, né? E eu olhei para todo mundo e eu falei, eu quero agradecer. Eu quero te honrar diante de todos aqui. Sabe, o Senhor poderia ter dito, você compra isso, compra aquilo. Não era sobre presente, era sobre honrar aquilo que ela fez. E o Senhor falou assim, ela precisa disso para se sentir amada. E não era nada a ver comigo, era realmente Deus sabia o que ela precisava. E a gente fez isso e foi muito emocionante, muito emocionante. Assim, as pessoas ficaram assim impactadas, ninguém falou muita coisa, e ali naquele momento eu dei a foto para ela, ela só chorava, porque eu sabia que era sobre eu e ela, e o que Deus estava fazendo. E aí, tudo aconteceu, foi tudo maravilhoso, fomos embora, no outro dia ela me mandou uma mensagem chorando, ela disse assim, Nária, olha Nária, porque a minha sogra Nária disse, eu já ganhei muitas coisas, já vivi muitas coisas, mas eu nunca ganhei algo tão lindo e tão maravilhoso. Ela falou assim, de tudo que eu já vivi, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já recebi, esse foi o maior presente. Eu falei, eu sei, meu amor, porque não é sobre mim. Deus sabia o que você precisava e eu fiz com todo o meu amor, com toda a minha verdade, com toda a minha obediência. Então, naquele momento, ela foi honrada, né? E ela se sentiu amada, porque Deus, ele fala a nossa linguagem de amor. Então não era sobre um presente caro, não era sobre um lugar para levar ela, mas era sobre uma verdade que eu precisava honrar a vida dela e dizer para ela o quanto ela era especial para mim. E hoje, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente vive um relacionamento tão maravilhoso. Hoje, coisas que lá atrás a gente não compartilhava, não conversava, não tinha amizade para isso. Hoje ela fala que eu sou a melhor amiga dela. Hoje ela fala que 5 minutos falando comigo, ela já alivia o coração dela. Gente, ela pede conselhos para mim hoje. Então, assim, a gente tem uma amizade tão gostosa, a gente conversa de tudo, sabe? A gente tem liberdade uma com a outra. E Deus colocou algo no meu coração. E essa forma pelo qual eu ressignifiquei com a minha sogra, hoje eu consigo ter o mesmo relacionamento com a minha nora. Né? A Nath, quando chegou na minha família, era tudo novo, né? O João Vitor é o mais velho, a primeira namorada, mas eu amei a Nath como minha filha. Hoje tem a Lari, eu amo a Lari como a minha filha. Hoje a Lari namora o Pedro, mas eu tenho ela como uma filha porque eu aprendi a acolher e amar. E Deus me ensinou algo nisso. Ele falou, filha, eu tô te levantando para destronar essa mentira que foi colocada de que nora e sogra não pode se dar bem. E eu tenho ministrado, eu tenho ajudado muitas mulheres que têm problemas com a sua sogra, porque eu sei que aquilo que aconteceu na minha vida pode ser que esteja atrapalhando nos outros relacionamentos, né? Da gente olhar aquele relacionamento e achar que é o nosso. Enfim, muitas coisas podem acontecer. E ali Deus transformou algo dentro de mim, me ensinou o que é honrar, me ensinou a honrar a minha sogra, e tudo foi de um processo, né? Primeiro de inclinar meu coração a querer isso, a querer olhar ela como uma segunda mãe, a querer amar ela, respeitar. Não é, gente, às vezes você não vai amar como você amou sua mãe é sua mãe, cada um tem o seu lugar, mas aprender a amar, respeitar, cuidar, né? Não falar mal dela para o seu marido, que é o filho, sabe? Não colocar um contra o outro, mas não ser a que faz conflito, que gera conflito, mas a apaziguadora, a que foi chamada para apaziguar, para reconectar corações, reconectar os relacionamentos. Isso é ser uma filha de Deus. Então eu quero deixar esse testemunho para você. Se você tem problema com a tua sogra, se você já teve, talvez, né, conhece alguém, envie esse vídeo para ela. Né? Talvez é um entendimento que falta para uma chave virar, para uma falta de perdão que não foi dada, uma honra, talvez olhar para a sogra diferente, não como uma inimiga, né? Então hoje eu tenho as minhas noras, eu amo elas de paixão.
E um dia Deus falou para mim assim, filha, tome cuidado, né? Porque a minha sogra falou assim um dia para mim, passou alguns anos, aí ela disse assim, Nara, eu queria te pedir perdão. Eu disse, perdão por quê, minha sogra? Ela falou assim, ó, porque eu não queria, eu não quis quando você chegou, eu não queria, mas porque você chegou na minha vida como um furacão. Mas hoje tu é a coisa mais linda que eu tenho. Olha isso, gente. E isso não se constrói falando, isso se constrói com fruto, com prática, sabe? É realmente você sendo transformada dia após dia em Cristo, é você sendo limpa pela palavra, é a palavra que vai entrando e vai te limpando, sabe? A minha sogra diz assim, ó, ela olha para mim e diz assim, Nária, tu é a prova da transformação que Jesus faz na vida de uma pessoa. Ela disse assim, tu não tem nada mais de quem era Sinara aí. E tu poder ouvir isso da tua sogra é cura, gente. É cura, é obediência, é honra, é perdão, tudo isso para que você possa chegar num lugar de paz. Paz. E amar eles com as falhas deles, amar eles com as dificuldades deles. E não querer mudar as pessoas, porque a gente não muda ninguém, eles mudam sozinhos, cada um tem que buscar mudar. Eu não mudo a minha sogra, eu não mudo os meus pais, eu não mudo meu sogro, eu não mudo nem meu esposo, nem meus filhos, se eles não querem. Mas eu posso me colocar numa posição de ser uma apaziguadora, de ser uma reconstrutora de relacionamentos, uma filha de Deus intencional que sabe quem é e se deixa sendo um instrumento de Deus para curar a sua casa, a sua família. Então que você seja essa peça, esse instrumento que Deus vai usar para reconectar os corações, para reconectar a família, para transformar, para gerar perdão, para restaurar a honra, que você seja esse testemunho. Um dia eu escutei Deus e ele me disse, filha, gerar um testemunho dói. Então se coloque você nesse lugar e deixe você ser a cura, deixe você ser a libertadora que Deus levantou na tua casa, na tua família para curar eles. Mas sempre, sempre primeiro em nós, depois através de nós. Então que você possa ser abençoada com esse testemunho, que ele possa tocar no teu coração de alguma forma, trazendo luz, trazendo consciência, clareza, para que você possa também viver tudo aquilo que eu já estou vivendo na minha vida, nos meus relacionamentos, você possa viver. Lembra? O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Apocalipse 19, se eu não me engano é 19:1, tá? E é isso, que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo episódio. É tempo de florescer.